Olha o esporte aí, eu sou o Rafael Turati. O tema de hoje, como vocês podem ver, é o Powerlifting. E como sempre, a gente começa com algumas curiosidades, vamos conferir. No Campeonato Mundial de Powerlifting na Eslováquia em 2024, a equipe brasileira teve um desempenho histórico, com seus atletas alcançando recordes mundiais e consagrações em suas categorias. Um dos destaques da competição foi o atleta Bitelo. O atleta brasileiro foi campeão mundial de Powerlifting, conquistando o título na categoria até 140 quilos, levantando 341 quilos. E para falar mais sobre o Powerlifting, eu estou aqui com o Lineker Garcia, ele que é treinador da modalidade há 5 anos. Ô Lineker, o Powerlifting ele surgiu como uma evolução das competições de força, é isso mesmo? Isso, no século XX tinha muita demonstração de força em feiras, circo, bares, né? E aí foi evoluindo para o halterofilismo, weightlifting, e aí em 1960 aproximadamente separou, né, o weightlifting, o levantamento de peso com arranque e arremesso, e o powerlifting. Então, arranque e arremesso que são modalidades mais de explosão, de potência, e o powerlifting propriamente dito, que é uma modalidade que demonstra mais a força do atleta. Então, o que é o Powerlifting, né? Qual que é o objetivo dessa modalidade? Consiste em 3 exercícios? Isso. O powerlifting ele é basicamente agachamento, supino e terra, que são os exercícios básicos, considerado como exercícios básicos. E na competição, o atleta ele vai demonstrar, o atleta que vai vencer, o atleta que vai levantar a maior quantidade de peso para fazer apenas um movimento dentro das regras estipuladas para cada federação. E qual que é a diferença entre esses 3 exercícios, entre o agachamento, supino e levantamento terra? O agachamento ele consiste em você com uma barra nas costas, você descer até o quadril alcançar a altura, né? O fêmur alcançar uma altura, fica paralelo ao chão, e você completar o movimento. Então você começa com o joelho estendido, desce até o fêmur alcançar a linha paralela ao chão e voltar finalizando com o joelho estendido e guardar no rack. O supino ele é no banco reto, então consta de você com os seus, segurando a barra com os braços esticados, você traz até encostar no peito. Ela tem que estar estabilizada, então você tem que aguardar o comando do árbitro para você poder subir de novo a barra, e aí você finaliza o movimento. E o levantamento terra ele trata de você tirar o peso do chão, que é o deadlift, tirar um peso morto do chão. Então a barra está parada no chão, você pode fazer tanto convencional quanto sumô. Você desce, segura a barra e aí você precisa levantar ela até fazer o lockout, que é deixar os joelhos estendidos, quadril encaixado e voltar a barra no chão, tendo controle sobre ela. É um esporte então que une muita força com a técnica, né? Exatamente, nós precisamos realizar uma técnica específica para criar uma vantagem mecânica e você conseguir levantar o peso da maneira mais eficiente possível. E aí de atleta para atleta isso muda, porque vai mudar o tamanho do seu fêmur, o tamanho do seu braço, o tamanho do seu tronco, e aí você tem algumas técnicas que vai encaixar mais com o seu perfil, que provavelmente vão ser diferentes das técnicas que vai encaixar mais do meu perfil e de outros atletas. Como que são as categorias dentro do powerlifting? É por peso, idade, gênero? Eles dividem em sexo feminino e masculino e por categoria de peso e idade também. Então, a partir de determinada idade, você já tem essas categorias Masters que entram na competição também. Antes da Master, você tem a Open, e aí dentro da Open você tem a categoria dividida por peso. Tanto o feminino tem algumas categorias específicas e o masculino tem outras diferentes que pode passar até de 120 quilos. Então, o importante dentro de uma competição é a somatória da carga nos 3 exercícios. Isso, o campeonato tradicional de powerlifting vence quem levantar a maior somatória total dos 3. Então você vai somar o agachamento, o supino e o terra, o maior somatório de todos é o vencedor. Tem 2 tipos de competições dentro do powerlifting, qual que é a diferença entre elas? São 2 categorias, você tem o RAW, RAW, tá? Então você tem o RAW, que é a modalidade não equipada. Ela consta, você pode usar o cinto, munhequeira, joelheira apenas. E você tem a modalidade powerlifting equipado, que ele vai usar alguns acessórios que vão facilitar mais ainda, vão potencializar a carga que você vai levantar. Então, no agachamento você tem um macaquinho específico para a modalidade e você pode usar faixa de joelho, que vai potencializar, vai fazer com que a carga que você levante seja muito mais alta. No supino você tem um macaquinho específico para ela e no terra também você tem um macaquinho específico para o levantamento terra. Como que é então um treino de um atleta de powerlifting? Como que é a preparação desse atleta?
Bom, no começo alguns atletas eles começam um treino com exercícios de mobilidade e alongamento, mas não que isso seja essencial para todos os atletas. Em seguida, provavelmente eles vão fazer o exercício básico, o exercício principal da categoria, que é o agachamento supino em terra. Em seguida, eles fazem alguns exercícios auxiliares que vão facilitar, vão treinar algum ponto fraco daquele movimento. Então, às vezes ele tem dificuldade de tirar a barra do peito, vai treinar um exercício auxiliar que vai ser o ênfase nessa parte do movimento. No terra tem dificuldade de fazer o lockout, que é a finalização do movimento. Ele vai fazer alguns exercícios auxiliares para facilitar o lockout dele e melhorar isso na competição. E em seguida, dependendo do período, se estiver muito longe da competição, eles fazem alguns treinos de hipertrofia, alguns exercícios mais isolados, o treino mais tradicional de uma pessoa na academia. E quanto mais próximo da competição, menos eles vão usando esses exercícios e mais foco eles vão dando nos principais, que é o agacho, supino e terra. Você falou da academia, né? Qual que é a diferença da musculação para o powerlifting? O treinamento tradicional de musculação, ele consta em você trabalhar com uma variedade bem grande de máquinas, pesos livres, halteres. E aí a faixa de repetição que geralmente as pessoas de uma academia tradicional elas variam, vai de 8 até 15 repetições mais ou menos. O powerlifting, eles estão trabalhando com cargas mais próximas de fazer menos de 5 repetições. Então é muito normal você chegar e fazer num treino 3 repetições de agachamento, 2, um single, que é uma única repetição, que é mais difícil de você encontrar isso no treino tradicional de academia. Não que não possa existir. Eu, para os meus alunos de treinamento tradicional de uma academia, eu passo tanto exercícios de força que vão trabalhar faixas abaixo de 5 repetições, quanto mais repetições de 8 a 12, até chegando 15 repetições. E agora, qual que é a diferença do powerlifting para o levantamento de peso olímpico? O levantamento de peso olímpico, ele consta no arranque e no arremesso, que são 2 movimentos explosivos, né, por si só, que são movimentos bem mais complexos também. E a característica principal deles é exatamente esse movimento de explosão que os atletas precisam fazer nas transições da fase do movimento. O powerlifting, ele é um exercício mais básico, é mais simples do que o LPO, só que ele vai explorar a força máxima do atleta. E eu estava vendo, os atletas usam um pó de magnésio, por que disso? O pó de magnésio é porque quando você vai fazer o levantamento terra, ou às vezes você vai fazer o supino, as costas vai transpirar e pode ser que você escorregue no banco para fazer o movimento, ou às vezes no levantamento terra a mão transpira muito e aí pode ser que a sua mão, a barra escape da sua mão por causa de não ter atrito. O magnésio vai secar, ele não vai deixar a sua mão transpirar e isso vai aumentar mais a aderência na barra. E a alimentação do atleta também é fundamental para o desempenho dentro da modalidade? Por ser uma categoria, principalmente porque conta com o peso do atleta na categoria dele, ele tem que estar sempre controlando o peso para não estar mudando de categoria, mas também um nutricionista ele é fundamental para estar cuidando tanto da parte de hidratação, consumo de macro e micronutrientes, para ele estar sempre potencializando o treino dele aqui dentro, né? Porque senão ele vai ficar sempre com déficit, né, depletado de nutrientes, e isso com certeza vai atrapalhar a contração muscular, a performance dele aqui no treinamento. Quais são os principais benefícios do powerlifting? Tendo em vista que o powerlifting é um treinamento de força, então não exclui o fato de apenas atleta ter que treinar powerlifting. Pessoas normais precisam também treinar força, porque quando você envelhece, a primeira capacidade física que você perde é a força. Então, provavelmente todo mundo deve conhecer uma pessoa mais idosa na família que não consegue mais levantar da cadeira sem se apoiar, por exemplo. Então, essa é a primeira capacidade física que você perde, a força. Você perde essa dependência de fazer tarefas básicas no seu dia a dia. Então, o treinamento de força em si, não vou falar específico powerlifting, mas treino de força, para todo mundo entender que isso é uma modalidade para todos trabalharem. É algo essencial para garantir sua longevidade. Ô Lineker, e hoje quais são os principais atletas de powerlifting? Em nível nacional, nós temos o Davi Coimbra, a Ana Rosa Castelã e a Érica Bueno também, que são grandes atletas que representam o Brasil internacionalmente. E falando no Brasil, né, a modalidade vem crescendo, né? Sim, no Brasil nós estamos com muitos atletas participando das competições cada vez mais e nós podemos ver também algumas academias já inserindo estrutura como a nossa, específica para a modalidade do powerlifting. Isso é bom para o desenvolvimento da modalidade, né? Exatamente, né? As pessoas elas buscam academia às vezes só por motivos estéticos e o powerlifting está entrando nas academias agora
transcendendo essa parte mais estética, fazendo com que as pessoas elas veem a musculação não apenas como essa parte ligada ao seu corpo, ao shape, vamos dizer assim, mas mais ligada à parte de realmente desenvolver força, se preocupar com a saúde, não precisando ficar na academia fazendo um monte de repetições e aquele treino mais monótono. Galera, agora eu tô aqui com o Miguel Andrini, ele que é atleta de powerlifting na categoria Júnior até 93 quilos. Miguel, como que você conheceu esse esporte? Como que o powerlifting entrou na sua vida? Cara, eu sou de Botucatu, interior de São Paulo, e eu já fazia musculação convencional, assim como a galera aqui da academia também treina musculação convencional. E lá tinha uma senhora, na época ela tinha 70 anos, o nome dela é Ana Maria Gatim, e ela era atleta de powerlifting há 30 anos já. E ela viu que eu era forte, assim, em alguns movimentos já. Ela falou, Miguel, você quer fazer um treino comigo? Quer ver como é que é a modalidade e tal? Aí a gente fez um treino de levantamento de terra nesse dia. E nesse dia eu puxei 130 quilos, assim, sem treino, sem nada específico. E ela falou, cara, você tem potencial, você tem que treinar isso, você vai ser campeão se você treinar. E vamos, eu vou te preparar, vou começar aqui, puxar seus treinos. E desde então, cara, no primeiro dia, isso foi dia 10 de maio de 2021, cara, isso começou a ser minha vida, assim. Isso realmente mudou minha forma de ver a musculação, minha forma de ver o esporte, e desde então eu treino em alto rendimento, assim, minha vida gira totalmente em torno do powerlifting desde maio de 2021, cara. Miguel, e há 4 anos você falou que está competindo, né? Nesses 4 anos, qual que foi as suas melhores marcas, suas melhores conquistas? Cara, minha melhor conquista até hoje, tô com a camiseta aqui desse campeonato, foi no ano passado, em 2024, mais precisamente em fevereiro, eu fiquei em 3º lugar no Campeonato Brasileiro de Powerlifting Júnior. Então o Campeonato Brasileiro é o maior campeonato que a gente tem aqui no Brasil, e nesse campeonato eu quebrei o recorde paulista de agachamento com 232,5 kg na categoria até 93, acho que essa foi minha melhor marca até então. Depois no Campeonato Paulista, que foi em julho, eu quebrei novamente esse recorde com 240,5 kg. Então pra mim as minhas melhores conquistas até hoje é um 3º colocado no Campeonato Brasileiro e um recorde paulista de agachamentos. Agora eu tô aqui com a Gabi Finotello, ela que também é atleta de powerlifting e há 4 anos ela conheceu essa modalidade. Como que foi isso, Gabi? Então, eu praticava musculação, né, academia tradicional, e uma vez enquanto eu estava treinando, um professor olhou fazendo levantamento de terra, né, e ele falou, olha, eu acho que você tem potencial para o powerlifting. E na época eu nem sabia o que era o esporte, e aí ele começou a me treinar, a explicar sobre, me inscreveu numa competição, participei e tô aqui até hoje. E nesses 4 anos de treino você já foi campeã sul-americana, como que foi isso? Em 2024 eu fui campeã sul-americana, o campeonato que teve aqui no Brasil. Eu ganhei na categoria até 63 quilos, né? Eu subi de categoria. Mas eu também já ganhei na minha categoria própria, que é até 52. Eu fui vice-campeã do sul-americano no Peru, que teve. Como que é ser uma atleta de powerlifting? É um pouco diferente? Como que é? Agora o esporte está crescendo, né? Então, assim, cada vez mais as pessoas já sabem o que é. Às vezes eu tô treinando numa academia, a pessoa já fala, nossa, você é atleta de powerlifting? Eu falo, sou. Então, assim, cada vez mais está crescendo e é muito legal ver isso, né? As pessoas identificando com o esporte e crescendo no geral.